O olhar que mata. Gênesis, capítulo 19, versículo 26, vai dizer o seguinte: e a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Nós estamos diante de um evento histórico, nós estamos diante de um evento do juízo de Deus para um povo, para homens e mulheres que estavam ali naquelas duas cidades. E nós, ao lermos, talvez alguns cause arrepios, talvez alguns cause vários pensamentos, várias indagações, por conta da frieza, por conta de que não teve muito tempo para alertar, para anunciar, porque o juízo de Deus foi de imediato, foi repentino. Então, para os racionalistas, então para os incrédulos, os questionadores, os duvidosos, os ímpios, que Deus é esse? Que Deus é esse que não mandou um recadinho primeiro? Que Deus é esse que não teve misericórdia? Não mandou um excelente pregador, não mandou um grande apresentador, um grande influenciador para anunciar, para mostrar para aquelas pessoas pelo menos uma oportunidade de escolha. Então, para o homem, a mulher que atravessa esses textos, ele vai deslumbrar, ele vai analisar friamente e vai questionar Deus. Mas nesse momento, nessa introdução, nós queremos passar para os irmãos algo para os nossos dias. Vamos trazer aqui para os irmãos algo que provoque nós, a igreja brasileira, a igreja global, vamos dizer assim, porque esta palavra não é simplesmente para um irmão, para dois ou três, é mais precisamente para toda a igreja, porque alguns podem dizer, alguns podem afirmar, essa palavra foi só para mim. Outros podem dizer, essa palavra foi para o fulano de tal, foi para aquele, não foi para mim, foi para fulano, para Beltrano. Mas nós queremos tornar esta palavra, a qual Deus nos deu a direção, para que eu e você compreendamos, para que eu e você entendamos que aquilo que nós deveríamos saudar, muitos de nós viramos estátuas de sal. O que nós deveríamos estar fazendo, aquilo que nós deveríamos, através das nossas ações, através de nossas vidas, nós deveríamos estar como sal da terra, como luz do mundo. Mas o que nós estamos vendo na igreja global, na igreja brasileira, muitas estátuas de sal, muitas estátuas de sal. Então a mulher de Ló desobedeceu por um simples ato, um olhar, e esse olhar custou a sua vida, e que aquele olhar a tornou um monumento, uma estátua de sal, para mostrar que com Deus não se brinca, para mostrar que a palavra de Deus ela tem que ser obedecida, que quando Deus fala, as suas criaturas têm que ouvir. Quando Deus fala, não é o homem, não é o profeta carnal, não é a visagem. Em vez de revelação a gente vê muitas visagens, mas quando o Senhor fala, ai da igreja, ai de mim, ai de nós, se nós desobedecermos. Porque o que é que está acontecendo nas igrejas? O que é que está acontecendo em muitos arraiais, em muitos apriscos? É que tem um monte de gente, de homens e mulheres, que deveriam ser sal da terra, mas viraram estátuas. E aqui nós vemos, irmãos, que nós queremos explorar 3 pontos. E esses 3 pontos, irmãos, nós queremos explorar, mas diante disso, nós queremos dizer que a mulher de Ló, ela tinha um coração no mundo, os seus desejos, os desejos do seu coração estavam mais neste mundo do que nas coisas de Deus. O primeiro ponto desta introdução é que o coração daquela mulher estava no mundo, estava nos seus prazeres, estava nos seus bens,
estavam naquilo que mais lhe impulsava, porque tudo aquilo que impulsiona nós é o que nos governa. Então, o que é que nos governa? Quem nos governa? Quem que nos impulsiona mais? É os meus interesses? É os meus prazeres? É as minhas opiniões? Ou é coisas do céu? Ou é coisa do Senhor? Não importa se nós estamos aqui em poucos ou se estamos em multidão. O que importa é o que verdadeiramente é que o meu coração está em volta daquilo que Deus nos dá. Porque é suficiente Deus no meu coração e no seu. Mas para muitos, mas para alguns, nós entendemos que a sua vida, que a sua rotina, ela tem dualidade. Ou seja, ela tem duas direções, ela tem dois caminhos, ela tem dois pensamentos, ela tem dois senhores. E isso, ai de mim, ai de nós, porque nós vemos um retrato fiel dessa mulher. Nós vemos um retrato fiel de que essa mulher, ela tinha um coração no mundo, ela tinha um coração e um desejo que estava em volta dos seus prazeres, dos seus desejos. E aqui nós vemos, irmãos, nessa introdução, de que Sodoma e Gomorra, que estava a 140 quilômetros de Jerusalém, 140 quilômetros, e nós vamos ver que esse período, o ano da destruição, é mais ou menos 2000 anos antes de Jesus nascer. Então 2000 antes de Jesus aconteceu esse fato, a qual Abraão tinha 99 anos, foi pouco tempo depois da destruição de Sodoma e Gomorra que Isaac viria a nascer, o filho da promessa, para que a gente entenda aonde nós estamos, aonde a mensagem bíblica está. Mas antes, Sodoma e Gomorra era um excelente lugar. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 3, versículo 10, que Ló, ao levantar os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ser destruído, o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então era um lugar abençoado, era um lugar de delícias, era verde, era verdejante, era um lugar bom para se morar. É tanto que Ló vai escolher, porque Ló, sobrinho de Abraão, ele vai escolher, porque eles estavam juntos com o seu time, estavam prosperando, mas não tinham como eles continuarem juntos. Então, primeiramente, Abraão vai dizer: escolhe aí a terra que tu quer, pode escolher primeiro. E ele viu uma campina linda, maravilhosa. Aí ele vai se estabelecer lá, que é Sodoma, que é Gomorra, que são regiões próximas. Sodoma e Gomorra eram cidades próximas. E aqui nós vamos ver que esse é o contexto. Mas só que o pecado, a crueldade daqueles homens, estavam chegando a Deus, estavam cheirando mal as narinas de Deus. Esse aqui é o ponto. Alex, está bem aí na mesa, viu? As suas coisas, viu? Glória a Deus. Então, irmãos, imaginemos nós fugindo de uma cidade condenada a fogo, de mãos dadas com os anjos enviados por Deus. E diante disso nós vamos ver, irmãos, que diante dessa situação, aqueles homens entram naquela casa, é convidado por Ló. Nós não vamos adentrar em cada detalhe disso, porque nós vamos compreender de que a história da mulher de Ló, estamos diante de uma situação que é um espelho de muitos, que é um espelho de uma igreja que não está 100% comprometida, uma igreja que não está 100% com o Senhor. Mas aqui nós vamos ver que prove a Deus, que Deus, com sua misericórdia, Deus, com seu amor, Ele vai até aquela cidade e vai resgatar o sobrinho de Abraão. Mas aqui o ponto, irmãos, que nós devemos entender também, é de que a palavra de Deus, ela nos adverte. A palavra de Deus, ela é muito clara, de que ela não esconde nada, que ela não esconde as inclinações, não esconde os seus personagens, aquilo que é mais sombrio daquele homem, daquela mulher que transpassa, que passa dessas folhas das Sagradas Escrituras. Então nós vamos entender que a família de Ló foi resgatada pela misericórdia de Deus, guiada por anjos, mas só que tinha uma ordem. A ordem é: não olhe para trás. A ordem estava clara. Nós vamos ver que essa ordem, ela estava direcionada para aquela família. Então aqui nós vamos ver que a obediência,
ela é uma linha bem fininha, irmãos. A obediência, ela é uma linha de que está entre a vida e o juízo. Aonde está entre a vitória e a derrota. Aonde está o livramento e a perdição. Então a obediência, ela sempre vai estar pelo fio. Mas eu e você, nós temos aquela palavra a qual Deus nos deu, para que nós entendamos se é que nós iremos para a vida, iremos para a vitória ou iremos para o livramento. Mas pelo contrário, virá juízo. Pelo contrário, virá uma derrota. Pelo contrário, virá uma destruição, virá uma perdição. Deuteronômio 28, 2, ainda estamos na introdução. 28 e versículo 2 vai dizer: se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Olha aí, a obediência ao Senhor acompanhará por bênção. Então vale a pena sermos obedientes. Vale a pena nós ouvirmos a voz de Deus e nós a cumprir. Vale a pena nós, como igreja do Senhor, estarmos dispostos a obedecer. Isaías capítulo 1, versículo 19 vai dizer: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Quem está disposto a obedecer? Quem está disposto diante de um juízo, diante de um mandamento de Deus? E esse mandamento para aquela mulher, para aquela família, é que eles não deveriam olhar para trás. Mas diante disso, nós precisamos entender de que esse episódio da mulher de Ló, porque para alguns é uma lenda, para alguns, como muitos relatos bíblicos do Antigo Testamento principalmente, há o que? Contestação. O Davi, Golias, o Mar Vermelho se abrindo, tem vários homens e mulheres, teólogos, liberais, incrédulos, ímpios, que vai questionar. Mas há um ponto interessante, de que o próprio Senhor Jesus vai falar sobre a mulher de Ló. Em Lucas 17, 32, Jesus vai dizer: lembre-se da mulher de Ló. Estava 2000 anos de diferença a palavra de Jesus ao acontecimento de Sodoma e Gomorra. 2000 anos. Se Jesus vai falar sobre a mulher de Ló, então o fato foi real. Pode vir um teólogo que foi dizer que foi folclore, foi uma tradição criada pelos judeus para trazer uma ideia de uma divindade poderosa. Não, foi um fato real, porque o próprio Senhor Jesus vai relatar. Porque se fosse uma imaginação, se fosse algo imaginário, Jesus não tinha falado. Então nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus vai falar sobre a mulher de Ló, como advertência. Também 1 Pedro 2,6 vai dizer: também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando exemplo do que acontecerá aos ímpios. 1 Pedro. Também Judas, capítulo 1, versículo 7 vai dizer: de modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas serviram de exemplo. Deus abençoe, meu irmão. Vai dizer. Então nós vamos ver, irmãos, nós vamos ver que o Novo Testamento, ele vai provar de que o caso, o cenário de Sodoma e Gomorra foi algo real, foi algo verdadeiro, a qual Deus, ele vai lançar sobre aquela cidade fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Até hoje, irmãos. Isso, justamente. Até hoje, se você assistir o canal Israel com a Aline, que é uma turista, pronto, nós vamos ver que até hoje aquela região é inabitável. Isso, justamente. Então, diante disso, mas irmãos, qual era o sentimento da mulher de Ló naquela ocasião? Imaginemos, irmãos, já vou para o primeiro ponto, estamos ainda na introdução. Mas qual é o sentimento daquela mulher? Aquela angústia, aquele alvoroço. Imagine, alguém chega, alguém que está na sua casa, olha aquela casa que você construiu com tanto amor, com tanto carinho, as pessoas, os seus vizinhos que você gosta. Imagine você com seus bens, e aqueles homens, nós somos recebidos por homens, e aqueles homens dizem: saiam agora da sua casa que vai acontecer algo aqui, e eu vou lhe levar. E você está ficando doido? Eu vou deixar aqui as minhas coisas,
Eu vou deixar minha casa. Quem se atreveria? Imaginemos a cena, irmãos. Vamos imaginar aquela cena. E naquele momento, estavam resistindo, irmãos. Eles estavam resistindo. Mas os anjos pegaram ele. A força. E naquele momento sombrio, aquele momento de horror, e ela olhou para trás. E aquele olhar para trás, aquele sentimento, porque o Senhor ele vai dizer: não olhe para trás. Não olhe para trás. É um ponto interessante, irmãos, de que até hoje Deus nos alerta, Deus nos recomenda para que nós olhemos sempre para frente, porque aonde Ele está. Porque o caminho da fé é pela frente. O caminho da fé é seguindo. A fé não é algo de dúvida. Imagine Pedro. Pedro, depois que ele parou de dar os olhos em Jesus, ele vai começar a se afogar. Ele estava andando sobre as águas, mas ele estava olhando para Jesus. E no meio por fim, ele vai se afogando, porque ele deixou de olhar para Jesus e ele começou a olhar para os lados. Então aquela mulher, aquele sentimento, a gente não tem como expressar, a gente não tem como ter uma interpretação fidedigna do sentimento daquela mulher, mas há uma indicação. E a primeira indicação dessa introdução, irmãos, a saudade ou a nostalgia pelos bens e pelas vidas perdidas. A saudade, nostalgia é o sentimento daquilo que você, aquele sentimento que nós temos, né? Naquele tempo era tão bom, real, né? Em 94 o real era valorizado, a gente tem uma nostalgia. Aquele tempo a gente se sentava na calçada, a família reunida, não tinha esse negócio de celular. Então nos dá uma nostalgia. Naquele tempo a igreja era lotada, o culto de doutrina. Olha, naquele tempo os irmãos eram fervorosos na oração. Era do jovem ao mais velho, eram fervorosos na oração. Olha uma nostalgia. Era que os irmãos, eles queriam ser pregadores, os jovens. Os varões queriam ser obreiros. As mulheres queriam ali louvar o Senhor, queriam estar no círculo de oração. Então aquele sentimento de saudade, de que os seus bens estavam lá, que foi construído com tanto trabalho. Talvez o sentimento daquela mulher seja esse, mas também seja a curiosidade, ou seja, a incredulidade. Olhar pode confirmar se o juízo realmente estava acontecendo. Talvez ela estava correndo, mas será que é verdade? Mas será que é real? Aí vem a curiosidade, junto com a incredulidade. É igual, tem uma historinha, né, uma piadazinha, de que aqueles homens, não, eu vou espiar, olha, se você olhar para aquilo ali, você vai ficar cego. Aí o cara, eu vou pelo menos cegar só o olho. Aí eles, né? É um curioso, não, eu vou pelo menos cegar só o olho. Aí eu tampo o olho e abro e cego o outro. Aquela mulher tinha curiosidade, mas diante disso, a incredulidade. Será que esse juízo é real, é verdadeiro? E também outro sentimento, talvez, é a desobediência deliberada, ou seja, um ato de contestação. Eu não creio, eu não acredito no juízo de Deus. Eu não acredito que está acontecendo o juízo de Deus. Aí é uma desobediência deliberada. Não tem nenhum pudor. É uma desobediência que não tem nenhuma relação de temor, de respeito, de honra. Que a palavra de Deus não estava valendo. Por quê? Porque ali estava em um ato de desobediência mesmo. Tem muitos que desobedecem sabendo. Tem muitos que pecam sabendo, irmãos. Tem muitos que estão conscientes dos seus pecados, da sua vida libertina, da sua vida mentirosa, falsa, mas vive, mas está no nosso meio, mas está nas igrejas, está por aí, cantando, pregando, participando dos serviços, da diaconia da igreja, estão. Mas nós vamos entender, irmãos, que diante desse sentimento dessa mulher, nós podemos ver, aí eu encerro e vamos para o primeiro ponto. Então, talvez foi uma saudade, talvez foi uma curiosidade, uma incredulidade, ou talvez seja realmente uma desobediência mesmo, um coração desobediente. E assim nós vamos explorar agora. E agora o nosso amado irmão Paulo
Ele vai para o primeiro ponto. Primeiro ponto, irmãos, a graça em movimento e a ordem inegociável. Nós vamos ver aí, irmãos, vocês podem ler, Gênesis 19. Nós vamos entender que não começa por um olhar para trás, mas começa com a misericórdia divina. Nós nos atentamos para a mulher. Nós atentamos primeiramente pelo ato de desobediência daquela mulher, mas nós precisamos entender de que antes disso a graça de Deus estava sobre aquela família. Nós vamos ver, irmãos, que diante da narrativa do capítulo 19, nós vamos ver que a misericórdia divina estava sobre aquela família. Toda a cidade, toda aquela cidade ia ser destruída de qualquer jeito. Ela estava imoral, ela era cruel, tinha homens perversos, homens libertinos, mas só que prove a Deus através de Abraão, através de um tio que orou pelo seu sobrinho, que conversou com Deus no capítulo 18. Vocês vão ler, vocês vão entender que através da intercessão daquele homem que foi chamado por Deus, Abraão, nós vamos ver que a família de Ló recebe a graça proveniente de Deus. Nós vamos entender, irmãos, que Deus é soberano, que Deus envia os anjos para resgatar Ló e a sua família, uma cidade afogada na imoralidade e na rebelião. Aqui nós vamos ver que mesmo diante de que a família primeiramente não merecia, não tinha méritos próprios para a salvação, ela não tinha méritos próprios, irmãos, mas foi pela graça de Deus que impulsionou, que o vento celestial de Deus guiou aquela família até Zoar, que era uma cidade que não foi condenada, e aqui o pai e as duas filhas vão morar. Mas diante disso, nós devemos entender o caráter de Deus. Ele inicia no resgate e não nós. Isso aqui é o ponto. A nossa salvação, ela é exclusivamente de Deus para o homem. É Deus que nos escolheu. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 ao 9 vai dizer: somos salvos pela graça mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós vamos ver novamente Gênesis 19, que amar é marcado. Esse versículo, esse capítulo, na verdade, está marcado pela urgência e pela misericórdia. A família de Ló, ela não estava disposta a largar Sodoma. A família de Ló não estava disposta. Os anjos tiveram que levá-los à força. Então, irmãos, o poder de Deus, a graça de Deus, a mão poderosa do Senhor é que nos resgata. Nós não queríamos estar aqui. As coisas de Deus não tão motivadoras se o Espírito Santo não estiver naquele e naquela. A obra de Deus, ela é feita através do Espírito Santo que está sobre nós. É o Espírito Santo de Deus que nos funciona, que nos levanta da nossa casa, nos traz até aqui, nos leva à obediência, nos leva a entender que essa maravilhosa graça é proveniente dele, e assim nós a recebemos. Nós a recebemos, mas nem todos recebem. É compreensível, irmãos, de que os anjos levaram eles, mas dentro deles um se perdeu, um não quis, um desobedeceu, um sentiu saudade aonde ele estava, um estava comprometido em ficar, um estava comprometido em desobedecer. Quantos estão nas igrejas? Quantos estão no meio de nós que entende que é um passatempo a igreja? É um passatempo de uma vida. Está nos cultos, semana após semana, mês após mês, ano após ano, mas que eles não têm substância. A sua fé, a sua vida, ela é feita de uma vida religiosa, de uma vida repetitiva, mas que não tem profundidade, que não tem satisfação, não tem alegria. Aí quando a mão de Deus pesa, aí quando o juízo de Deus vem, quando Deus vem tratar aquele homem, aquela mulher, aí sim, aí aqueles olham para trás, aí eles recuam, aí esses escolhem não obedecer, não estão comprometidos com a ordem de Deus.
Mas aqui nesse primeiro ponto, a graça está em movimento e a ordem é inegociável. Qual é a ordem para mim e para você nesses últimos dias? Sede santos, porque eu sou santo. Só vai morar no céu quem é santo. Só vai morar no céu aquele que está de prontidão, que é inegociável aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus recomendou para mim e para você. Então é necessário que nós compreendamos de que o caráter de Deus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor, ela nos pega pela mão. Nós estamos aqui porque Deus pegou nós do futuro, pegou nós lá da lama e nos trouxe para essa maravilhosa graça. Então, irmãos, o ato de olhar para trás da mulher de Ló simboliza uma ruptura da fé e na promessa do resgate de Deus. Ela rompeu aquilo que Deus tinha anunciado, porque Deus estava salvando, mas só que ela larga, mas só que ela não quis aceitar aquela maravilhosa salvação. Então ali há uma ruptura, ali há uma quebra, ali há um distanciamento daquilo que Deus estava preparando para eles. Um outro lugar, um lugar de salvação, um lugar de que eles poderiam passar o resto da vida em paz, mas que aquela família, diante da mão poderosa de Deus, algumas pessoas vão largar a mão do Senhor, algumas pessoas vão olhar para trás, e ai de nós largarmos a mão do Senhor, porque a mulher de Ló é uma representação fiel de que aquele momento, aquele ato de que Deus disse, não olhe para trás, era um teste de lealdade, e ela não obedeceu. Deus tem feito testes na nossa vida. Irmã Célia, nós, irmão Roberto, irmão Carlos, o que Deus tem falado nessas últimas horas para comigo e para você? Nós vemos o cenário aí no mundo. Nós vemos que a violência, hoje acompanhei à tarde, lá na frente da nossa empresa onde nós trabalhamos, uma briga de trânsito. Um homem com arrogância, com estupidez, por conta de uma situação, de imprudência. Mas ele foi um homem forte e uma mulher. Ele se sentiu, ele foi muito prepotente, muito arrogante. Aí acontecem as tragédias, Aí acontecem as situações mais imagináveis. É que nós não queremos paz, nós seres humanos. Nós queremos resolver diante da morte, ou ele ou eu, vai morrer aqui, porque eu estou com a razão. Quantos não estão assim? Mas nós estamos diante de um cenário de que prove a Deus que está salvando nesse momento, porque a igreja ela cresce, porque Deus chama homens e mulheres, mas aqueles que já estão na igreja, aqueles que estão vivenciando essa maravilhosa graça, será que estão crendo plenamente em Deus? Será que nós estamos dando o melhor em nosso coração a Deus? Ou será que nós estamos trilhando em dois caminhos? Nós estamos ora desse caminho aqui, que é os meus prazeres, as minhas vontades, e ora quando eu preciso, eu vou para Deus. Quando eu preciso, eu vou para o Senhor, Ele me perdoa já, mas depois, quando se acalma, aí Ele volta para a sua vida, a sua rotina de pecado, a sua vida medíocre, a sua vida distante do Senhor. Aí quando aperta mais, aí vem. Mas há um ponto. Quando o fim chegar, aonde você vai estar? Você vai estar do lado direito? Vai estar olhando para trás? Ou você vai estar no lado esquerdo, onde está o coração, está Deus, está a graça do Senhor? Ninguém vai saber. Então é melhor nós estarmos no prumo. É melhor nós estarmos olhando para Cristo. É melhor segurar a mão do anjo. É melhor estar diante do Senhor. Porque nós não sabemos qual é o dia do fim. E naquele momento, aquela mulher, ela vai conhecer, ela vai ver o seu fim. E o seu fim vai ser da melhor maneira possível. Então, irmãos, nesse primeiro ponto, a ordem está aí para os irmãos. A ordem de não olhar para trás era um teste de sua lealdade, a libertação divina e o amor de Deus que estava salvando. Olha, irmãos, a ordem não era olhar para trás. Não era para olhar para trás, porque era um teste de lealdade. E aqui nós vemos
que nós temos pelo menos 4 atitudes da mulher para encaixar com a nossa introdução, e que rapidamente nós iremos passar aqui para os irmãos. Não está em cima, mas está aqui nas nossas anotações. Atitudes da mulher de Ló: o apego ao passado pecaminoso. Muitos enfatizam que o erro da mulher de Ló não foi apenas um olhar curioso, mas uma revelação do coração, um apego aos prazeres e aos costumes pecaminosos de Sodoma. Nós falamos no início que ela tinha curiosidade e ela tinha incredulidade. E aqui nós nos aprofundamos de que o apego ao passado pecaminoso, e aqui nos ilustra, irmãos, de que tem muitos. Eu acho muito curioso de que muitos irmãos, quando eles vão contar o seu testemunho, eles contam com tanto detalhe o que eles faziam, e parece que ele tem satisfação de dizer: olha, eu pegava todas, olha, eu fazia isso, olha, eu fazia aquilo. Coisas que um certo pastor, um amigo nosso, ele estava ouvindo um desses testemunhos, e ele ficou estarrecido, porque não precisava dizer tantos detalhes, não precisava tanto. Parece que ainda aquela coisa, né, da lembrança, de olhar no retrovisor, né, de dar uma olhadinha no retrovisor. Então aquela mulher, aquelas atitudes talvez sejam uma revelação do coração dela, porque o apego aos prazeres e aos costumes pecaminosos de Sodoma. Como é que estava aquele coração daquela mulher? Talvez isso aqui tenha feito com que ela olhasse para trás. Os apegos aos pecados, aos prazeres, aos costumes pecaminosos de Sodoma. O segundo talvez seja a desobediência mesmo, com intenção. Todos nós aqui somos pecadores. Nós pecamos todos os dias. Todos nós aqui. A própria Sagradas Escrituras, lá nas cartas de João, 1 João, vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, ele é um mentiroso. Mas há uma diferença, de que a desobediência é um pecado que nós cometemos para uma desobediência com intenção. Um pecado com intenção. A desobediência deliberada, ela tem intenção. Então aqui vai dizer que a sua atitude, ela representa a desobediência a uma ordem explícita de Deus, dada através do anjo. Então, mesmo em um pequeno ato, pode ser consequências devastadoras. O olhar dela foi um ato de rebelião que expressou a descrença na ordem divina. Aqui nós entendemos, irmãos, que uma pequena atitude pode trazer sérios prejuízos para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para a nossa igreja, para todos nós. Então nós precisamos entender de que a desobediência é com intenção. Eu sei que estou pecando, eu tenho plena consciência que isso é um pecado diante do Senhor, e mesmo assim eu não reconheço, mesmo assim eu não me arrependo, mesmo assim eu não largo, mesmo assim eu vivo uma vida, vamos embora, mas não tem um compromisso de estar diante do Senhor, não tem um compromisso de largar, e vive uma vida qualquer. E a terceira, falta de fé na promessa divina. Para alguns comentaristas, irmãos, sobre essa questão, o ato de olhar para trás simboliza a falta de fé da mulher de Ló na palavra de Deus. Ela duvidou que a destruição viria e que a salvação prometida seria real. Justamente. Talvez aquela conversa que os anjos tiveram com eles, ela não acreditou. Quantos hoje não acreditam mais que Jesus vai voltar? Quantos hoje não acreditam no juízo de Deus? Hoje nós vemos que a pregação do Evangelho moderno é um Deus sem ira. Hoje nós vemos que a pregação do Evangelho moderno é um homem sem pecado. Hoje não se fala de pecado, se fala de quê? Falhas emocionais, fala de situações que veio de uma infância abusiva, de um pai abusivo, de uma mãe que não soube falar, não soube se expressar, aí trouxe traumas. Então aquele jovem que é adúltero, que é imoral, que vive na prostituição, na verdade, os seus pais que sempre tiveram um ensinamento mais conservador, ele reprimiu. Então aquilo ali, aquilo que ele faz, aquilo que ele libera, não é um pecado, mas é uma falha emocional, é uma falha psicológica.
Então aquela que comete os mais absurdos crimes, ações, não se pode chamar de pecado, mas uma falha, mais uma situação de que não é esse terror. O Evangelho ele é light. O Evangelho ele tem que trazer palavras de vitórias, palavras de autoajuda. Mas esse Deus que se ira, esse Deus que ele olha no homem, no olho do homem e diz se converta. E diz se converta. Esse não, tem que ser um pai amoroso, simplesmente. Mas diante disso, irmãos, nós compreendemos de que o que aconteceu com Sodoma e Gomorra relata mais do que uma cidade, um povo que estava distante de Deus, mas que aquela família que foi resgatada, diante deles existia uma pessoa de que o seu coração, mesmo diante do resgate, ela olhou para trás, ela desobedeceu, ela não tinha fé, ela não acreditava, ela não acreditou, na verdade, ela não acreditou que o juízo de Deus estava sobre aquele lugar. Então, irmãos, aqui nós vamos ver a quarta e última: a punição se alinha ao pecado. A transformação em uma estátua de sal também possui um simbolismo. O sal é um elemento que preserva. Ao se tornar uma estátua de sal, ela foi preservada como um monumento eterno e uma advertência para gerações futuras. Então sugere-se que ela se tornou parte do próprio elemento que destruiu Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver aqui, irmãos, de que aquela representação, aquela estátua de sal, é uma representação para os nossos dias, como foi para Jesus. Nós lemos minutos atrás de que o próprio Senhor, lembra-se da mulher de Jó. Então nós venhamos dizer, lembra-se da mulher de Jó. Tomamos a palavra de Jesus, porque da mesma forma que aconteceu com eles, vai acontecer conosco. Nós estamos em dias maus, em dias em que o pecado cada vez mais é mais humanizado, vamos dizer assim, de que as pessoas, ela não se incomoda mais. As pessoas não se incomodam mais com a situação que vivem, que eles acham que o que está acontecendo com ele é um psicólogo que vai resolver, é que um terapeuta, é de que um aconselhamento com um livro de Augusto Cury, os 10 passos para uma vida feliz. Mas muitas das vezes, irmãos, porque nós não podemos privar do psicólogo que nós devemos ter, em algum momento da nossa vida nós vamos precisar, não estamos excluindo, mas na maioria das vezes, irmãos, está revelando um coração que está distante diante de Deus. Muitas das vezes o que está acontecendo é que esse coração desta mulher, mesmo diante do resgate, mesmo que o seu corpo esteja diante de anjos, diante de uma salvação, mas o seu coração estava ligado no mundo, estava ligado nos prazeres da vida. E isso, irmãos, nós vamos ver de que houve essa punição. Essa punição aconteceu de que, para que houvesse um simbolismo, uma representação, aí aquela mulher ela se torna uma estátua de sal. E aquela estátua de sal, ela é uma advertência de que não podemos desobedecer o Senhor. E aqui mais adiante nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto aí, irmão Thaleson, para a gente já ir caminhando para o encerramento. O segundo ponto: o coração que permanece em Sodoma, um coração dividido. A tragédia da mulher de Ló não foi um acidente, mas a manifestação exterior de uma condição do interior. O que tem gente na igreja que virou estátua. Ela era mais apegada a Sodoma do que a Deus. O que está aí os irmãos estão. Então aqui nós vamos ver, irmãos, que nós estamos diante de um coração que permanece em Sodoma. A tragédia da mulher de Ló não foi um acidente, mas a manifestação exterior de uma condição interior. Ela estava fisicamente fora de Sodoma, mas Sodoma não havia saído do seu coração. O seu olhar revelou um apego da saudade, um apego sentimental às coisas que Deus havia condenado. Olha, muitos irmãos saíram do mundo, mas o mundo não saiu do seu coração. Quantos irmãos cristãos estão nesse estado de que Sodoma não saiu do seu coração? Nós vamos ver de que essa ilustração
Este momento que é singular na história, de que Deus vai trazer juízo, aquele momento, a Sodoma e Gomorra. Mas nós vamos ver que essa tragédia dessa mulher vai ilustrar o quanto aquela mulher, ela estava com o seu coração distante de Deus. Ela estava saindo da cidade, ela estava se distanciando da cidade, mas ela queria estar naquela cidade. Porque, irmãos, não adianta, não adianta nós estarmos aqui e o nosso coração está no mundo. Não adianta, irmãos, nós dizemos que a oração do pastor, a oração do diácono, do evangelista, do presbítero, ela funciona, mas se o meu coração, se a minha vida de oração não tem, eu não tenho uma vida de oração, eu não tenho uma vida de intimidade com Deus, como é que eu estou na casa de Deus, eu estou com a Bíblia, eu sei os hinos, eu sei até pregar, mas o meu coração não se move para as coisas do Senhor, o meu coração não está em oração, o meu coração não está na meditação da palavra, o meu coração está no olhar para trás. Eu estou no ato religioso, eu estou na liturgia da igreja, eu faço perfeitamente, irmão Roberto, mas só que o meu coração está, irmão, distante. E essa história ilustra o perigo de estar servindo a dois senhores. Esse é o perigo que nós corremos, irmãos, de que o nosso coração está dividido. Talvez algumas coisas que ainda Deus está trabalhando na nossa vida, por isso que nós somos pequenos, por isso que nós não evoluímos, por isso que nós não temos uma evolução espiritual, porque tem alguma coisa em nós que ainda ela nos domina. Tem algumas coisas, irmã Célia, irmão Carlos, irmão Cardeiro, irmã Zuíla, de que algumas coisas nos impulsionam para fazermos menos para Deus e mais para o mundo. Nós nos preocupamos com o nosso pão, nós vamos trabalhar, nós acordamos bem cedinho, nós fazemos as nossas tarefas em casa, nós temos todo o comprometimento secular. E parabéns, porque Deus manda o homem trabalhar e a mulher trabalhar. Deus odeia o preguiçoso. Deus tem raiva do preguiçoso. Deus tem raiva do preguiçoso. Mas nós entendemos de que, diante da demanda do nosso dia a dia, nós precisamos contemplar Deus. Eu preciso contemplar Deus na minha casa. Eu preciso ter um cantinho reservado especial para ver Deus. Nós crentes, nós temos a televisão. Agora é o celular, né? Antes era a televisão, aí a internet se popularizou, aí nós temos o celular. E Deus, nem na cozinha, nem na varanda, nem lá fora, Deus não está mais na casa de muitos crentes. Mas os crentes pegam a Bíblia e vêm para as igrejas, e vai para as igrejas, e quer que a igreja tenha o melhor culto, tenha a melhor pregação, tenha a melhor doutrina, tenha um melhor professor, tenha um melhor clima, tenha um melhor ar-condicionado, tenha um melhor som. Mas a vida dele e a vida dela é como essa dessa mulher, uma vida de desobediência, uma vida dupla, que tinha dois senhores, um coração que desprezava Deus, um coração que desprezou a ordem de Deus. Olha, irmãos, quem despreza a ordem de Deus vai cair nas suas mãos. Eu e você vamos cair na mão do Todo-Poderoso. Ai de nós, talvez a gente se trema se nós cairmos na mão de um juiz que nos condene com algum ato. Deus nos livre, é uma ilustração. A gente vai se tremer quando a gente fizer um ato pecaminoso, que a sociedade venha e lhe prenda, lhe leve para a delegacia, lhe leve para o delegado. Você vai se tremer. Você vai, por quê? Porque eu estou encurralado, aí eu vou passar sei quantos anos na prisão, aí eu vou ter a minha vida arrasada. Você se treme, você tem medo do policial, você tem medo do juiz. Mas será que diante de Deus nós temos medo? Mas esse medo não é medo de terror, mas é um medo que na Bíblia vai representar, não é o medo do terror que nós temos com A, B ou C, com o cara do baile, com o cara mais violento da cidade. Não é esse medo, não é esse receio, mas o respeito. Será que nós temos respeito com Deus? Será que nós temos respeito, amor, zelo com as coisas do Senhor? Porque isso é temor. Quando eu respeito a Deus, quando eu tenho um coração voltado para o Senhor, verdadeiramente nós, irmãos, estamos comprometidos com o céu. Mas quando nós estamos, e eu já vou para o encerramento, quando nós estamos, irmãos, diante desse apego às coisas dessa terra, nós viramos estátua de sal. Nós não produzimos mais, nós não cantamos mais,
Nós não pregamos mais, nós não damos mais dízimo, nós não damos mais oferta, nós não varremos mais a igreja, nós não vemos um mutirão na igreja, nós não pintamos a igreja, nós não fazemos nada para o Senhor. Nós não crescemos, passa anos, como eu já disse, passa ano e ano, e é um anão na igreja, não cresce, não evolui. Por quê? O que está acontecendo? Talvez, irmãos, é que a gente estejamos como uma estátua de sal. Enquanto nós deveríamos ser sal, nós estamos virando uma estátua de sal. E uma estátua de sal, ela não se mexe, ela não se move, ela não tem amor, ela não tem prazer, ela não tem satisfação, ela não tem fidelidade, ela não tem responsabilidade, ela não tem respeito, ela não tem amor pela obra. Não tem. E aqui nós precisamos entender, irmãos, que o ato de incredulidade com certeza vai trazer juízo a Deus. O juízo de Deus para uma nação, para um povo, para nós. Então, irmãos, nós precisamos entender. O terceiro, rapidinho, irmão Carlos, por gentileza, meu filho. O terceiro ponto: minha vida espiritual não avança, ela anda para trás. Rapidamente, para encerrar. Ela se tornou uma estátua de sal. O sal, nesse contexto, simboliza a infertilidade, ou a improdutividade e a morte. O retrocesso espiritual, os irmãos estão lendo aí em cima. O retrocesso espiritual, que não exige sair da igreja, mas que rouba a vitalidade e a produtividade. Irmãos, o retrocesso espiritual. O diabo, ele tem uma estratégia nova. Ele deixa muita gente dentro da igreja, mas ela não tem vida espiritual. A estratégia do diabo, às vezes, antigamente, era levar as pessoas para o mundo. Era levar as pessoas a rodo para o mundo. Mas hoje o que o diabo está fazendo é que existe um povo, existem homens e mulheres que estão na igreja achando que estão sendo espirituais, mas eles são o quê? Inférteis. Ele não produz frutos, ele é improdutivo, ele não ganha almas para Jesus, ele não cresce na obra, ele não desenvolve na obra. Por quê? Porque talvez estamos nos tornando uma estátua de sal. Então nós precisamos ter uma vida espiritual que avance. Como vai estar a sua vida espiritual daqui a um ano? Adora no céu. Como é que vai estar a nossa vida espiritual daqui a um ano? Vai estar do mesmo jeito? Eu vou aprender mais versículo da Bíblia, eu vou aprender mais hino da harpa cristã, eu vou aprender um hino novo do Sérgio Lopes, Kleber Lucas. Como é que eu e você estaremos daqui a um ano? Como é? A minha oração vai ser a mesma? Eu vou ter mais profundidade com Deus? Ou eu vou estar só na beiradazinha? Só na beiradazinha, só. Eu estou só escapando para me ganhar o céu. Eu estou só escapando aqui para me ganhar o céu. Estou aqui só para entrar lá e entrar quando a porta não estiver fechando. Eu, ops. Será que é desse jeito, irmãos, que nós vamos entrar no céu? Não, irmãos. Nós vamos entrar no céu porque nós entendemos de que nós precisamos ter uma vida espiritual avante. Uma vida espiritual que não olha para trás. Aquilo que já era, aquilo que nós fazíamos, já era. Nós estamos olhando para a cruz, nós estamos olhando para o céu, nós estamos olhando para o Redentor, nós estamos caminhando para aquilo que é a esperança minha e sua, que é abraçar Jesus. É abraçar Jesus na glória. E Jesus vai perguntar para mim e para você: e aí, irmão Roberto, valeu a pena? E aí, Carlos, valeu a pena? Jesus vai perguntar para mim e para você. E aí, o que você vai dizer? E aí, o que eu e você estamos fazendo agora, para que naquele grande dia o Senhor vai perguntar para mim e para você? E aí, estamos preparados para hoje estarmos no encontro com o Senhor? Será que nós estamos preparados para essa maravilhosa graça? E eu encerro com Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus suportou por mim e por você. Então não vale a pena olhar para trás. Não vale a pena nós termos um coração dividido. Não vale a pena nós sermos estátua de sal. Mas nós precisamos salvar a nossa família. Eu e você somos agentes de Deus como sal da terra. Mas nós não seremos para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, nós não seremos uma estátua de sal. Nós seremos o sal.
nós iremos anunciar Jesus, nós iremos orar por eles, nós iremos aconselhar dentro da palavra, nós iremos ser testemunha viva da paz de Deus, da alegria do Senhor, da mansidão do Espírito. Nós seremos testemunha. Saiamos daqui nessa noite com essa alegria de que eu e você somos sal. Não somos estátuas. Nós não iremos virar estátuas de sal, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor recompense vocês. E aqui encerramos.